Prezados alunos do curso A Suma Teológica em Vitrais, começamos mais uma aula desta nossa atividade pedagógica e hoje eu resolvi pegar duas questões da secunda e da suma. Uma delas é a 136 e a outra a 161, respectivamente, sobre a paciência e a humildade. E a tese central, que é o modo de corolário que eu vou apresentar, é a seguinte: só é capaz de humildade quem tem paciência. O impaciente, por sua vez, é aquela pessoa que quer o bem-árduo ou algum bem-árduo que esteja no seu horizonte de realizações, porém sem sofrimento. O impaciente não sabe sofrer e, portanto, quando quer bens relativamente árduos, acaba por revelar a sua soberba, porque é próprio do soberbo querer atingir metas extraordinárias, na suposição de que ou as merece por ser espetacular, uma pessoa talentosa ou que se julga talentosa, ou por julgar relativamente fácil, já que se tem, melhor dizendo, em ótima conta. Então, algumas coisas vale a pena dizer, que eu anotei aqui a respeito da virtude da paciência. Deixa-me achar aqui em meio aos alfarrábios, e fazer, enfim, a conexão. E aqui eu menciono o livro De Paciência de Santo Agostinho, a obra de Santo Agostinho, que foi lida por Santo Tomás e é mencionada na Suma Teológica. E vou ler aqui um excerto desse pequeno tratado agostiniano sobre a paciência, e aviso desde agora que, pelo menos numa busca mais ou menos rápida, eu não achei nenhuma edição dessa obra de Agostinho em português, porém achei uma tradução para a língua portuguesa que está disponível para todos. Eu vou colocar o link aqui dentro da plataforma, bem na parte de baixo desta aula. E neste livrinho, Santo Agostinho define a paciência da seguinte maneira: é a virtude pela qual se toleram os males com ânimo tranquilo, sem a perturbação da tristeza. Então, paciência é aquela virtude moral pela qual uma pessoa, ou por meio da qual uma pessoa suporta os males da vida, os males sejam circunstanciais, sejam tópicos relativos a um projeto que a pessoa tenha no seu horizonte, mas ela os suporta com um ânimo tranquilo, sem ser perturbada pela tristeza. Pois muito bem, aqui já se entenda a paciência como, até etimologicamente mesmo, como o exercício virtuoso do sofrimento. O paciente sabe sofrer em ordem a bens superiores que, para serem alcançados, têm alguns sofrimentos como, digamos assim, veículo, instrumento, etc. Então, Santo Tomás, ele, quando fala da paciência na Suma, ele enumera algumas. São 5 questões, ele se responde, se é a questão 136, são 5 artigos, perdão, se a paciência é virtude. Primeiro artigo, a conclusão é afirmativa, eu vou ler aqui um trecho. No segundo, ele frisa que, sendo uma virtude auxiliar,
ela não é a mais excelsa das virtudes, na hierarquia das virtudes a paciência ela tem o seu local de importância, porém não é um local como, por exemplo, no caso das virtudes morais, o da prudência, ou muito menos no caso das virtudes teologais, a caridade. Terceiro artigo desta questão 136 da Suma, a paciência não pode dar-se sem a graça. E aqui vou ler a conclusão deste artigo para que entendamos, não apenas nós cristãos, porém todos os que não sejam, pode haver porventura alguém aqui que não seja católico, que não professe a religião, mas tenhamos em vista que a conclusão teológica de Santo Tomás é que, por mais que alguém tenha ou desenvolva uma certa capacidade de suportar os males em ordem a bens árduos a serem alcançados, os bens mais árduos da vida, para estes, uma pessoa só consegue perdurar na paciência com a ajuda da graça. A paciência, artigo 4º, a conclusão de Santo Tomás é de que ela é uma parte da virtude cardial da fortaleza, ou seja, a fortaleza esta, já disse aqui em algum momento de aulas anteriores deste curso, já se frisou que a fortaleza tem dois grandes movimentos, atacar e defender. Ou seja, agredir e sustenere. E a fortaleza como virtude cardial, justamente por ser, digamos assim, por seu local de importância entre as virtudes, ela espraia algo de si para uma pequena constelação de outras virtudes. Ela é, segundo Santo Tomás, muito importante, mas também são importantes todas aquelas que servem a ela ao modo de auxiliares ou partes potenciais. Aqui eu até anotei que o forte é aquele que nos reveses sabe sofrer. Ele não se abala ao ponto de abandonar, seja o seu barquinho existencial, seja as suas metas, para as quais é preciso sofrer, para que elas sejam alcançadas. Santo Tomás diz que a paciência, é o artigo 5º dessa questão 136 da Suma, da Secunda e da Suma. Ele distingue entre paciência e longanimidade, dizendo que, embora ambas virtudes, essas duas virtudes, elas tenham em vista um bem árduo que está mais ou menos distante de ser alcançado, no caso da longanimidade, não está inserido o contexto do sofrimento ao modo de tolerância voluntária com relação a males, e aqui Santo Tomás apresenta no corpus do artigo a definição de Túlio, como ele chama a Cícero. A paciência é a tolerância voluntária e continuada para com as coisas árduas e difíceis em ordem a um bem honesto e útil. Uma bela definição ciceroniana. No caso, eu vou daqui a pouco ler aqui alguns trechos dos respectivos artigos mencionados. No caso da humildade, que é a questão 161, também é uma virtude moral, a humildade, é a questão 161 dessa Secunda e da Suma. Santo Tomás se pergunta, em ordem, nos artigos, se ela é virtude, a resposta é afirmativa. Se a humildade reside no apetite, a resposta também é afirmativa, já que a humildade é esse refrear o apetite de reconhecimento, seja de que natureza for. Ele a define também como uma virtude que se
atende ao próximo em sentido geral, é uma espécie de submissão inteligente ao próximo. O humilde, além de tudo, revela com a sua atitude uma grande sabedoria, não por outro motivo, a humildade o primeiro degrau da sabedoria. Eu lembro aqui, infelizmente esqueci de pegar aqui, eu ia até ler um trechinho, lembro da obra que eu fiz editar no Brasil, dos graus da humildade e da soberba, de São Bernardo de Claraval, que é um comentário à regra de São Bento, e ali enumeram-se todos os 12 degraus da humildade. E Santo Tomás conclui, o artigo 6º desta questão 166 da Secunda Secundam, ele conclui que realmente essa enumeração da regra de São Bento é correta. A humildade, ela é o artigo 4º, ela é parte de outra virtude cardeal, que é a temperança. Se a paciência é parte da fortaleza, a humildade, por sua vez, é parte da temperança. E nós que estamos aqui, ao modo de corolário, juntando essas duas virtudes para dizer que sem paciência ninguém pode vir a ser humilde, nós podemos já adiantar algo, quase que como um spoiler, que é o seguinte: a pessoa humilde, ela vai aprendendo a sofrer virtuosamente, porque entende que o sentido geral da vida é sofrimento, e ela compreende, uma pessoa que tem um senso de proporções bastante aguçado, ela sabe-se pequena, porém pequena com um destino à grandeza. Só as pessoas humildes que se sabem pequenas são capazes de grandes realizações. Santo Tomás, no artigo 5º desta questão, ele se pergunta se esta ele afirma que a humildade é a mais excelente virtude depois das 3 teologais, das intelectuais e da justiça. Então, ele coloca a humildade num posto muito privilegiado. E no artigo 6º, como eu já antecipei, ele mostra que a enumeração da regra de São Bento, dos graus da humildade, está corretíssima, corretíssima. E aqui vale consignar o seguinte: nessa questão 166, Santo Tomás, num dos argumentos em contrário, ele diz que parece que a humildade e a magnanimidade são virtudes contrárias. Mas ele já tinha definido que nenhuma virtude é contrária à outra. Uma virtude só tem como contrários alguns vícios e não outras virtudes. E por que, de que se vale esse argumento em sentido contrário ao da tese? Já que a tese é de que humildade e magnanimidade são complementares e não contraditórias ou mesmo contrárias. São coisas distintas. Por quê? Por que parecem contrariar-se essas duas virtudes? Porque a humildade é uma espécie de freio no apetite pelas coisas grandiosas, e a magnanimidade, em sentido contrário, é o apetite das grandes realizações. Então parecem contrariar-se, mas na resposta a essa objeção, Santo Tomás diz que ambas são moderadas ou especificadas pela reta razão, já que a paciência digamos assim, o freio ao apetite de reconhecimento, vírgula, onde ele não é cabível. Porque quando ele é cabível, quando alguém faz algo digno de merecimento e, portanto, algo meritório, a pessoa, ao ser reconhecida, simplesmente reconhecida
por esse talento ou por esta ação, ela simplesmente agradece, e é neste sentido que Santa Teresa d'Ávila nos diz que humildade é caminhar na verdade. Então eu vou ler aqui alguns trechos da Suma e depois, como eu já antecipei também, um trechinho desse livro sobre a paciência de Santo Agostinho. Na resposta magistral, ao primeiro artigo desta questão 136 da Secunda Secundem, na qual Santo Tomás se pergunta se a paciência é uma virtude. Vamos começar pela paciência. Ele diz: segundo o que foi dito anteriormente, na questão 123, esta parte da Suma, as virtudes morais se ordenam ao bem porquanto conservam o bem da razão contra os ataques das paixões. Olha que definição bonita. E entre outras paixões, a tristeza é eficaz para impedir o bem da razão, como consta pelas palavras de São Paulo em 2 Coríntios 7,10, abre aspas. A tristeza, segundo o mundo, leva à morte. E também lemos isto noutra passagem da Sagrada Escritura. A muitos matou a tristeza e não há utilidade nela. Fecha aspas. Por isso é necessária uma virtude que mantenha o bem da razão contra a tristeza, para que a razão não sucumba ante ela. Daí, Santo Agostinho, no livro De Patientia, diz que pela paciência humana toleramos os males com um ânimo tranquilo, quer dizer, conforme eu afirmei aqui na definição, sem a perturbação da tristeza, para que não abandonemos por nosso ânimo impaciente os bens que nos levam a outros maiores. Portanto, é evidente que a paciência é uma virtude. Então, a paciência, entre outras coisas, modera a tristeza. O forte, já que a paciência é um auxiliar, uma parte da fortaleza, vale dizer, ao modo de conclusão, que a pessoa forte é justamente aquela que não se entristece por qualquer coisinha, e mesmo quando está diante de coisas que em si mesmas trazem uma razão de tristeza, a pessoa não cai desmilinguida perante a realidade. Como nós estamos fazendo um vínculo aqui entre paciência e humildade, no sentido de que sem paciência não existe humildade, e mais, o impaciente é necessariamente soberbo, nós podemos como que dar um passo também adiante na seguinte direção. O impaciente, além de revelar um certo traço de soberba, ele não tem uma relação razoável com o tempo de as coisas se manifestarem. A soberba tem sempre muita pressa. Então, a paciência é uma virtude. E como eu disse aqui no segundo artigo dessa questão 136, ele diz que ela não é a mais excelente das virtudes, por ser uma virtude auxiliar, mas vale bem dizer, ler o seguinte trecho. Os perigos de morte, objeto da fortaleza, e os prazeres do tato, objeto da temperança, apartam do bem mais do que qualquer outra adversidade, que é objeto da paciência. Por isso, a paciência não é a mais excelente das virtudes, senão que é inferior não só às teologais e à prudência e à justiça, que estabelecem diretamente o homem no bem, senão também inferior à fortaleza e à temperança, que apartam de maiores obstáculos. Então a paciência, repito, é importantíssima como virtude auxiliar, né? Mais alguma coisa que vale a ler aqui sobre a paciência? Eu vou aqui para Santo Agostinho, logo no capítulo 1 dessa obra sobre a paciência, ele começa o livro fazendo referência à paciência divina. A virtude da alma, que se chama paciência, é um dom de Deus tão grande, diz Santo Agostinho, que ele mesmo que nos outorga tal virtude, põe
coloca em relevo a sua própria paciência quando aguarda pelos maus, no sentido de que se corrijam. Assim, embora Deus nada possa padecer, e o termo paciência deriva de padecer, não só cremos firmemente que Deus é paciente, senão que também o confessamos para a nossa salvação. Então, Deus é paciente, porém, é paciente na espera, porém sem sofrer nada, sem ser afetado, porque Deus é em si mesmo inalcançável, não se afeta, não pode ser atingido por nada externo a Ele. A natureza de Deus, diz Santo Agostinho nesse trecho aqui, logo no início deste tratadinho, é impassível. Porém, o conceito de paciência pode ser aplicado a Deus não como espera dolorosa, e sim como espera amorosa. A paciência em Deus é uma das facetas do seu amor infinito, ao passo que a paciência nos homens é uma das facetas da sua apetência pelo bem. O bem é aquilo a que tudo apetece, já nos dizia Aristóteles, e o amor neste sentido é a raiz primária de todas as paixões da alma. Então vamos vendo aqui como, não é à toa que Santo Tomás menciona Agostinho, nesta parte da Suma Teológica, como estamos com estes dois grandes doutores da Igreja, nesta matéria, muito próximos, né? Aqui um outro trechinho no capítulo 2, o tema é autêntica paciência humana e sua utilidade. E diz Santo Agostinho, autêntica, estou lendo aqui uma tradução para o espanhol, tá? A autêntica paciência humana, digna de ser elogiada e de chamar-se virtude, se mostra no bom ânimo com que toleramos os males, para não deixar, não abandonar os bens que nos permitiriam obter coisas melhores, pois os impacientes, quando não querem padecer coisas mais, não conseguem escapar delas, senão que sofrem males ainda maiores. Então, o impaciente não só não consegue aquele bem árduo para cuja aquisição da parte dele ele teria que sofrer, senão que acaba padecendo coisas piores. A natureza não dá saltos, e na nossa relação com a natureza também nós não damos saltos. Mas os bens... aí continua Santo Agostinho, né? Os que têm paciência preferem suportar os males antes que cometê-los, e não cometê-los antes que suportá-los, né? Que bonito é Santo Agostinho. E aqui pulo um trechinho para dizer, pois os bens eternos e maiores não se perdem, ao passo que não se rendem aos males temporais e mesquinhos essas pessoas, porque não são comparáveis os padecimentos desta vida com a glória futura. Então, o Santo Agostinho aqui, ele depois menciona, eu vou postar aqui na própria aula, na parte inferior da aula, o link da tradução para o português. Capítulo 4, ele fala da paciência dos malvados, que na verdade é uma falsa paciência. Capítulo 3, o capítulo 4 ele mostra o tipo de paciência que os nécios elogiam. Ele depois, no capítulo 5, ele trata dos malfeitores. E que dizer quando os homens suportam grandes calamidades, não para castigar crimes notórios, senão para perpetrá-los. Então, há também, por analogia de atribuição metafórica, certa paciência do malvado quando espera praticar um crime. Mas Santo Agostinho demonstra que esta não é a paciência em sentido próprio. Aí ele distingue depois a paciência verdadeira da falsa e assim por diante. Então, tenhamos no nosso horizonte que essa capacidade de sofrer, que só o amor ao bem
traz para nós, ela é algo que deve estar no nosso horizonte de vida humana. Eu vou buscar aqui, no caso da humildade, só para enumerar o que se diz dos graus da humildade na regra de São Bento. Vamos lá, questão 161, que é o artigo 6º. Vamos lá. Pelas quais parece que não é adequada a distinção dos 12 graus de humildade conforme a regra de São Bento. São estes: primeiro, manter sempre os olhos baixos, não ter altivez no olhar, e manifestar humildade interior e exterior. Segundo, falar pouco, coisas razoáveis e em voz baixa. Terceiro, são sinais da humildade, são gradações da humildade que dão sinais de si, que dão sinais dela, né? Melhor dizendo. Terceiro, não ser propenso ao riso fácil. Não é a falta de humor, né? Não se quer dizer com isto que o humilde é o carrancudo, mas muito riso, pouco siso, já diz o ditado popular. Calar-se até ser interrogado, ou seja, perguntado, né? Esperar o momento de falar. Quinto, observar o que é prescrito pela regra comum do mosteiro. Aqui não esqueçamos que São Bento está falando de uma regra para monges, mas aqui poderíamos aplicar isso às relações interpessoais, por exemplo, entre pai e filho. O filho deve um respeito ao pai, no mundo ideal que cada vez mais vai se tornando irreal, nesta época descristianizada. Os filhos não respeitam os pais e nem os pais aos seus filhos, mas no mundo que é a meta pedagógica de todos os grandes sábios, aquele que é, digamos assim, para com quem nós temos que ter alguma deferência, é a pessoa que nós deveremos ou devemos deixar falar primeiro. Por exemplo, o aluno em relação ao professor, né? Sexto, crer-se e mostrar-se o mais indigno de todos. Sétimo, crer-se sinceramente indigno e inútil para quase tudo. Oitavo, confessar os próprios pecados. Nono, levar com paciência a obediência em coisas ásperas e difíceis. Décimo, submeter-se aos maiores por obediência. 11º, não tratar de satisfazer a qualquer custo a própria vontade. E 12º, temer a Deus e estar de acordo com seus mandamentos. Não é o caso aqui de... eu ia até ler um trechinho do magnífico comentário de São Bernardo, mas fica a indicação, busquem, até porque, meus caros, eu já disse aqui em algumas aulas, por melhor que seja um professor, quando fala de algum autor do passado, ele não substitui o contato direto do discípulo, do aluno com os textos. Então, vocês precisam ir aos textos. Então, assim, o que eu sugiro ao modo de conclusão de tudo que foi dito aqui nesta breve aula é o seguinte: sem paciência não há humildade. Sem humildade não há sabedoria. Sem sabedoria, a pessoa como que se exila do reino do amor. Fora do reino do amor, ela se entristece patologicamente, degrada-se e pode deixar o ódio plantar raízes tão profundas na sua alma que em algum momento, desesperada porque os bens que ela espera, ela não vê realizarem-se na sua própria vida, pode chegar até o suicídio, pode chegar até ao homicídio, aos atos mais graves que uma pessoa humana pode realizar. E, por fim, pode ter em decorrência, teologicamente falando, a perda da sua alma. Então, fica a dica. Exercitemos a virtude da santa paciência. A paciência, aliás, São Paulo diz num trecho belíssimo de uma epístola, né? A caridade é paciente.
O amor espera o bem não só do amado, como o bem que vê como horizonte possível de realizações. Já a pessoa não caridosa não só não tem paciência para com os outros, como muitas vezes acaba por odiá-los, e ainda que sejam pessoas amigas, que numa relação longa tenham feito coisas maravilhosas para o impaciente, em algum momento bastará um pequeno errinho para ele ser implacável em seus julgamentos. Então, o impaciente tende à inclemência, que é uma das facetas da crueldade. Então, sejamos humildes e pacientes, que assim estaremos agindo como Deus espera de nós, da maneira que Deus espera de nós. Um grande abraço, até a próxima aula, meus amigos. Continuemos nesta caminhada.